Sou Franco de Rosa e eu comecei mexer com histórias em quadrinhos como leitor, né, como criança, lendo tipo Patinhas e Faroestes. Logo depois vieram os super-heróis da Shell, foi um lançamento de super-heróis da Shell, e ao mesmo tempo foi quando surgiram os super-heróis brasileiros. Foi onde eu fui conquistado de vez para colecionar histórias em quadrinhos e ver aquilo, porque eu vi que os autores que faziam os quadrinhos eram brasileiros. Então ali existia Capitão 7, Vigilante Rodoviário, Golden Guitar principalmente, que era o meu preferido, o Místico, o Homem-Fera, Miller, X-Man, Fantastic. Então é uma legião desses super-heróis, e que eu tive a honra agora de escrever um livro sobre isso, que se chama Almanaque dos Super-Heróis Brasileiros, da editora Chiaroscuro, Estúdio Chiaroscuro. Com essa saída dos super-heróis brasileiros, eu queria desenhar e entrar nesse mercado. E assim eu comecei a fazer fanzines. Então, quando eu estava no colégio, eu comecei a fazer o jornalzinho do colégio, que foi fechado, e imediatamente eu passei a fazer o meu jornal do colégio sozinho. Quer dizer, sozinho não, estava em parceria com um amigo que também parou de fazer, e eu continuei a fazer os meus quadrinhos sozinho num fanzine chamado Gudizo. Através desse fanzine Gudizo, eu conheci uma turma numa livraria histórica de quadrinhos brasileira, que foi a Livraria Gibi, que ficava no centro antigo de São Paulo. A partir dali eu comecei a me envolver com outros profissionais de quadrinhos, autores de tiras, e o Maurício de Souza tinha uma rede de distribuição de tiras, e eu tentei imitar o Maurício, e junto com outros colegas a gente começou a fazer tiras. Nós chegamos a ter 16 séries diferentes de tiras, feitas por 16 autores. E eu, com a minha tira, Chucrutes, eu cheguei a publicar essa mesma tira em 6 jornais diferentes do interior de São Paulo, e principalmente na capital. A partir de 1980 eu entrei na área de revistas em quadrinhos, e principalmente os quadrinhos eróticos, que foi o que me deu sustento por uns 10 anos, me ajudou a criar família. A minha sequência, a escalada de editoras vem assim. Eu comecei a fazer os quadrinhos para a minha editora Fantasia, que era eu mesmo, que era Quadrimania, e depois eu tentei a Edrel, que não consegui, mas logo em seguida eu consegui entrar na editora Saber, fazendo o Praça Atrapalhado e também fazendo um personagem brasileiro que era o Maloca. Fiz algumas capas do Fantasma e do Recruta Zero, essas foram publicadas, e o Maloca foi uma revista que deixou de ser lançada, não existiu. Esse mesmo personagem, depois, o Maloca foi rebatizado para Maciota, e ele foi lançado na revista Placar. Então eu passei logo de cara pela editora Saber, editora Abril, e também pela Ebal, onde eu passei a publicar a revista de humor Clique, revista de humor gráfico. Com a saída dos jornais, na verdade, e fazendo poucas coisas para a editora Saber, eu entrei em contato com a editora Brasil América, a Ebal. E na Ebal eu fiz por muito tempo a revista Clique, que é uma revista de humor gráfico, e logo em seguida eu fui convidado, junto com o Seabra, que era o meu parceiro das tiras, a desenhar o Zorro, capa e espada. Além dessas duas publicações, a gente fazia algumas edições especiais. Depois da Ebal é que eu entrei no grupo de autores paulistas que faziam parte da Grafipar. A editora Grafipar era uma editora de Curitiba. Existe uma quantidade imensa de títulos deles, acho que uns 50 títulos diferentes, pelo menos, e eu cheguei a ser editor deles também. Mas eu era, na verdade, um roteirista e desenhista, né? E às vezes a gente produzia edições inteirinhas. A Grafipar foi onde eu consegui desenvolver bastante o meu trabalho, tanto de roteirista como desenhista, mais do que fazendo o Zorro, porque o Zorro era só um personagem, né? Na Grafipar a gente tinha uma liberdade muito grande de criação, e podia fazer histórias de terror também. A Grafipar publicava uma revista que era a revista master deles, assim, o carro-chefe era a revista Peteca, era uma revista de nus femininos, e não apresentava história em quadrinhos. Mas com o sucesso da Peteca, que era uma revista quinzenal, surgiu uma outra revista quinzenal, chamada Personal. A revista Personal passou a publicar quadrinhos, e a partir dos quadrinhos da Personal é que surgiram as revistas em quadrinhos da Grafipar. E o primeiro título foi Eros, quadrinhos eróticos. O título Eros ele teve que ser interrompido porque a marca Eros existia dentro de uma linha de perfumaria. Então, o subtítulo, que era quadrinhos eróticos, é que passou a ser
o nome da revista. E passando como Quadrinhos Eróticos, ela passou a vender muito mais do que com o título original Eros. Em seguida veio Sexo em Quadrinhos, depois Neuros e Próton. Neuros era uma revista de terror, mas o terror estranho, sabe? E puxado um pouquinho por erotismo. Tudo que a Grafipar publicava tinha erotismo. A Próton era uma revista de ficção científica e também tinha uma revista chamada Perícia. Perícia, que é uma revista muito legal, uma revista policial, era envolvida com programas policiais de rádio de Curitiba. Era curioso isso, a temática, a forma de que essa revista era feita, mas ela tinha a cada edição mais quadrinhos. Depois vieram as revistas Sexo em Quadrinhos, Sertão e Pampas, Malícia e principalmente Maria Erótica. A revista Maria Erótica foi uma revista que vendia muito e teve muita força. Depois dela é que eu fui fazer o meu personagem, né, que virou a marca atual minha, que é o Ultra Boy. O Ultra Boy saiu como uma história de complemento de uma revista chamada Robô Gigante, que saiu uma edição só. Mas era uma revista toda colorida, uma raridade naquele período, um quadrinho brasileiro de banca, fora, né, a coisa da Disney, ser colorido. Né, e naturalmente, com exceção da Turma da Mônica ou dos títulos do Maurício de Souza, que eram infantis. E esse era um quadrinho infanto-juvenil. Ultra Boy, né, foi feito para tapar buraco da revista Robô Gigante. E agora, recentemente, eu relancei a mesma história do Ultra Boy desenhada em 1982, junto com uma história que foi escrita por mim em 1982, que eu tinha esquecido dela, mas ela foi desenhada agora já no estilo do mangá atual. Lembrando que depois da Grafipar, que eu morava em Curitiba, eu retornei para São Paulo, porque eu sou paulistano, e aqui eu ajudei a fundar a editora Maciota. O primeiro título da Maciota foi o Zorro, Capa-Espada, que era o personagem que eu fazia para a Ebal. E essa edição do Zorro, Capa-Espada, da Maciota, não foi bem de vendas e para recuperar rapidamente, né, o capital da empresa, eu sugeri que eles fizessem uma revista de quadrinhos eróticos, que foi feito assim em um mês. Nós fizemos histórias inéditas, dando uma sequência, uma continuidade dos quadrinhos eróticos desenhados e publicados na Grafipar. E o título, como estava na moda na época, a Roberta Close estava explodindo aquela questão do travesti e tal. O título dessa revista foi Close, Quadrinhos Eróticos. Eu desenhei as edições quase todas, foram 14 edições, mas a Close não era uma personagem que tomava conta da revista toda, ela ocupava 10 páginas e tinha outras histórias de quadrinhos eróticos que complementavam essa revista. Com o sucesso da revista, a gente fez a Sexo em Quadrinhos mesmo. O mesmo título que saía na Grafipar saiu pela Maciota. É Maciota Press, né, como a gente costuma dizer, porque tem o selo na capa de Maciota e dentro da revista está lá como press editorial. Além dessas revistas, a gente fez a Mundo do Terror, fizemos a Radar, que é uma revista muito legal de ficção científica, a Superficção, e também foi publicado ali muitos trabalhos assim como Nickel Náusea, que estava estreando naquele período. Depois da Maciota, eu participei de outro experimento muito curto, durante 3 meses, que era uma continuação da Maciota, fazendo a revista Sex Peak. Saíram 3 revistas só e são muito difíceis de encontrar essa revista. Inclusive tinha uma revista chamada Pornoview, porque existia uma revista de entrevistas que era Interview, muito importante naquele período, e nós fizemos a Pornoview. Saindo da Maciota, eu fui para a editora Nova Sampa, que reprisava materiais, histórias e quadrinhos criadas para a Grafipar. Num período de um ano e meio, o material que foi publicado na Grafipar se esgotou nas publicações da Nova Sampa, porque a Sampa publicava revistas com muito mais páginas. Da Sampa eu fui para a Best News, que na Best News eu fui o editor contratado para lançar as coisas que eles já tinham adquirido, os direitos autorais que eles já tinham adquirido, que foi, de certa forma, um grande erro. Eles compraram títulos sofisticados e queriam que vendesse para um público popular, e não era como Concreto, Ken Parker, Johnny Quest, clássicos, histórias que não atingiriam o público, e não atingiram, né? Mas são revistas muito bem feitas, foram muito bem editadas naquele período. Depois da Best News, voltei para a Sampa, fazer mais coisas com a Sampa por um bom período, e depois fui para Mitos. Daí eu ajudei a fundar a Mitos Editora. Nós começamos com Marvel, eu acho, agora não me lembro bem os títulos, nós fizemos o Oscarzinho, que era um gibi muito bem feito, super elaborado, trabalhoso, mas
que dá orgulho de ver aqueles trabalhos que foram publicados. São 5 ou 6 edições. Depois do Oscarzinho, nós lançamos o Tex. A Globo deixaria de publicar o Tex e rapidamente a gente conseguiu os direitos do Tex, e o Tex está aí até hoje, está indo super bem, com uma outra trajetória dentro da Mitos completamente diferente, né, muito organizado, edições especiais, é um grande sucesso, é um fenômeno como acontece na Itália. Então, o Brasil é o outro país que tem o Tex como um grande personagem. Da Mitos, eu fui para a Editora Scala. A gente fez alguns quadrinhos lá, como quadrinhos de terror da Misa ou Drácula do Colonese, e ao mesmo tempo eu me encontrei ali com o Carlos Rodrigues, que fazia publicações pelo estúdio dele, Ópera Gráfica. E a gente montou a editora Ópera Gráfica, estreando com os trabalhos do Marcati, no livro Restolhada, e também com o Júlio Shimamoto, que era um colega veterano já do tempo da Grafipar, e o Shimamoto publicava quadrinhos nos anos 50. O Júlio Shimamoto foi o primeiro cara a fazer uma história do Drácula no mundo. Pouca gente sabe disso. Ele fez o Drácula em 1959. Né? E o Drácula era um personagem já conhecido e tudo mais. Existiam muitas histórias de vampiros antes, mas o Drácula mesmo só foi aparecer em quadrinhos aqui no Brasil, primeiro, feito pelo Júlio Shimamoto. E na Ópera Gráfica, a gente, além de produzir coisas brasileiras, nós passamos a publicar Batman, Príncipe Valente, Sandman, Capas na Areia, 100 Balas, títulos diferentes da linha Vértigo, né? E também os títulos mais esquisitos, digamos, né, do Batman, histórias diferentes. Batman Cavaleiros das Trevas era uma revista periódica que a gente tinha. Era uma revista muito cara, porque ela tinha uma tiragem muito pequena, uma tiragem limitada mesmo. Da Ópera Gráfica, a gente fez uma trajetória ali que a gente viu que o próprio mercado, com outras editoras, quando a Panini entra no mercado, ela passou a tirar o público nosso e todo o sistema, né, que a gente tinha levado algum tempo para poder montar. Ele não funcionava mais, porque a Panini já tinha uma força muito maior, né, lançando os produtos deles numa escala muito maior, com tiragens muito grandes, né, e para as bancas. Então, nós resolvemos encerrar, né, as atividades da Ópera Gráfica em 2007 ou 2008, eu não me consigo lembrar. Da Ópera Gráfica, como eu tinha vontade de fazer quadrinhos, de editar quadrinhos, eu continuei com a editora Calaco. Então a gente fez alguns títulos, dando continuidade ao trabalho da Ópera Gráfica, como Fantasma, Casamento do Fantasma. Licenciei o Príncipe Valente, mas não consegui lançar, porque a King Features nunca conseguiu mandar o material com qualidade para a gente publicar. E também foi publicadas edições do Recruta Zero, né, e outras coisas da King Features. A Calaco ainda publiquei mais algumas coisas, uma edição de zumbi que foi muito bem, de bancas, quando surgiu a onda de zumbis, eram zumbis e outras criaturas das trevas, e vários trabalhos de autores independentes, né, como A Noiva Zumbi, por exemplo, do Gonçalo Júnior, com desenhos do Fábio Cruz, que eu acho uma obra que merece ser conhecida. Quem quiser ver meus trabalhos ou ver as minhas edições, vocês, por favor, né, confiram no site da Editora Criativo, por exemplo, tem várias publicações, no meu blog, que é o Quadrimanias, no meu Instagram, que é francoderosa.studio, ou no Facebook francoderosa.studio. Quiserem me mandar e-mail, operagrafica@gmail.com. Quem quiser ver os lançamentos, acompanhar os lançamentos, eles são feitos normalmente pela Comics Bookshop, livraria, e com certeza vão encontrar muitas coisas minhas antigas e as recentes na Rica. A Rica tem esses trabalhos todos. É isso.